Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 10. A mensagem desta noite é uma continuação da mensagem que nós começamos a transmitir hoje de manhã, lá na praia do Guaiúba, na beira do mar, como Jesus fazia. É tão gostoso, foi tão gostoso. Eu experimentei a acústica da praia. Eu falava numa voz normal, quem estava a 5, 10, uns 10 metros à frente, podia ouvir normalmente. Falei, que legal. Essa era a técnica que Jesus usava, quando não tinha microfones, quando não tinha alto-falante, caixa de som. O vento do mar levava a voz, coisa gostosa. E ó, a nossa próxima saída da escola dominical está para ser num passeio de escuna. Quem tiver a fim de ir, já dê os nomes, de preferência até domingo de manhã na escola bíblica, que eu já vou essa semana fazer o fretamento lá de uma escuna, e nós vamos falar sobre as viagens de Paulo. Bem no meio do mar, nós vamos fazer um estudo sobre as viagens de Paulo. Para poupar os irmãos, eu não vou falar sobre os naufrágios que ele sofreu. Senão os irmãos vão ficar morrendo de medo lá no meio do mar. Mas vamos falar de outras coisas que Paulo experimentou nas suas viagens missionárias. Beleza? Então, olha, eu vou avisar. O grupo que está vindo na escola dominical, olha, vieram domingo, programamos, distribuímos nos carros, deu tudo certinho. Hoje todos nós fomos. Se você quiser participar, tem que dar o nome logo. De preferência hoje, essa semana eu já vou fazer é para o dia 10 de abril. Abril é isso aí, nós já estamos em abril, meu Deus, o tempo passa, voa, né? Então, dê o seu nome hoje para nós. Os que já estão na escola, né, participando, eu sei que todos vão, mas se mais alguém quiser ir, dê o seu nome para nós hoje, que essa semana eu já quero deixar tudo adiantado, tá bom? E cada domingo nós vamos estar fazendo alguma coisa nova, diferente. Pelo menos 1 ou 2 domingos no mês, nós queremos fazer uma escola bíblica diferente, fora daqui das 4 paredes. Marcos capítulo 10, nós vamos ler os versículos 20 28 até o versículo 31, já está projetado ali, né? Marcos capítulo 10, versículos 28 a 31. Diz-nos a santa, gloriosa, doce palavra do Senhor. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Queremos te agradecer porque ela é o nosso alimento. Queremos te agradecer porque é por ela que nós vivemos. Queremos te agradecer porque é ela que nos dá vida. Queremos te agradecer porque por esta palavra nós somos salvos um dia. Queremos te agradecer porque é por esta palavra que nós estamos caminhando em direção ao céu e lá chegaremos. Queremos te agradecer porque é por esta palavra que nós conhecemos seu Filho Jesus. Queremos te agradecer porque é por esta palavra que nós conhecemos as maravilhas, as grandezas da vida eterna do reino de Deus. Que assim a tua palavra nesta noite possa frutificar em cada coração, produzir aquilo para o qual ela está proposta, em nome de Jesus, amém. Nesta manhã, lá na beira da praia do Guaiúba, nós falávamos sobre os primeiros discípulos que Jesus chamou, o modo como ele os chamou, a missão
a qual Jesus os destinou, o fim que eles tiveram, o fim que não é o fim, mas o fim que era um começo. Porque eu dizia que a nossa curta existência aqui nessa terra, na verdade é uma simples passagem. O que nós vamos experimentar de verdade, a vida que nós vamos experimentar de verdade, ela vem depois. A morte é o começo, a morte é o começo da vida. A morte faz separação entre essa curta existência que nós vivemos aqui e o começo de uma nova vida. Eu dizia assim, Jesus escolheu o lugar de menor expressão que havia no mundo conhecido até então. As terras de Zebulon e Naftali, terras esquecidas, terras desprezadas, terras que ninguém dava nada por aquele pedaço de lugar, terra simplesmente usada como uma passagem, um caminho. Jesus falou, é aqui que eu vou atuar. É aqui que eu vou realizar a maior parte do meu ministério. No meio dessa gente sofrida, no meio dessa gente que precisa, no meio dessa gente que sofre e não tem quem os ajude. É por isso que Jesus curou ali muitos doentes, enfermos, cegos, aleijados, paralíticos, mudos, endemoniados, pessoas das mais diversas, que padeciam os mais diversos sofrimentos. Aí Jesus escolhe aquele cenário, as terras de Cafarnaum, terra de beira-mar, terra ali enegrecida, terra que era chamada de região de trevas e sombra da morte, mas lugar onde raiou a luz. E Jesus ali resolveu escolher alguns homens para serem seus discípulos, para o acompanhar no ministério. E ele resolve escolher quem? Pescadores. Por quê? Porque o ofício da pesca tinha tudo a ver com aquilo que eles iriam realizar. Jesus os chamaria para ser não pescadores mais de peixes, mas pescadores de homens. E o pescador, ele tem que ter algumas virtudes para ser um bom pescador. A primeira delas é perseverança, porque às vezes ele pode passar uma noite inteira pescando e não apanhar nada. Ele precisa ter paciência, ele precisa conhecer as técnicas da pescaria. Ele precisa saber qual a isca certa para qual tipo de peixe. Ele precisa saber onde os peixes estão, onde não estão. Se o mar nessa noite dá para peixe, se não dá para peixe. O pescador tem que ter algumas técnicas. Jesus, passando então pela beira da praia, viu ali alguns pescadores que já haviam pescado durante a noite, estavam lavando as redes, consertando as redes, arrumando os barcos. E ele chama os dois primeiros. Mais adiante ele continua andando, chama mais dois. E o interessante é que assim que eles ouvem o chamado do mestre, eles largam tudo, deixam tudo ali na beira do mar, junto aos barcos, deixam inclusive o pai. Os filhos de Zebedeu deixaram os pais, que também trabalhavam no ofício da pesca, deixou lá os empregados junto com o pai e falou, olha, estamos indo, vamos seguir o Rabi da Galileia. O mestre Jesus, que até então ainda não era tão conhecido, tão famoso, a fama dele começa um pouquinho mais adiante. Mas eles resolvem deixar tudo, deixaram a sua vida ali, olha, sem saber o que seria deles amanhã, sem saber o que lhes aguardaria. E aqui, já mais para frente, quando Jesus já estava quase para ser entregue à morte, quando eles estavam prestes a ir para Jerusalém, onde Jesus seria crucificado, Pedro, o impetuoso discípulo do Senhor, ouvindo as palavras de Jesus, que Jesus seria entregue aos soldados, ele morreria, Pedro começa a imaginar, e nós? Será de nós? E ele faz uma pergunta para Jesus, que é a pergunta que nós lemos inicialmente. Mestre, nós deixamos tudo para seguir-te. Era como se Pedro tivesse dito, e aí Jesus, lembra daquele dia lá na praia da Galileia de Cafarnaum? Tu passou lá, nos contratou, chamou, venham, sigam-me. É claro
nós não tivemos nenhum contrato para assinar, nós não tivemos nenhuma explicação qual seria, como seria a nossa missão, que nos aguardaria, mas nós deixamos tudo para te seguir. E agora? Tu começa a falar sobre morte, sobre ser entregue aos soldados romanos, morrer, nos deixar. E aí, Jesus, nós deixamos tudo. Será que a nossa vida acaba aqui também? O nosso futuro, os nossos planos? Sem contar que, além de preocupado com eles estavam preocupados também com o futuro da nação. Afinal, eles estavam esperando um libertador político também. Eles estavam esperando o salvador da pátria. Eles estavam esperando um herói que viesse libertá-los do jugo do Império Romano. E parece que agora as esperanças, os sonhos daqueles discípulos estão esvanecendo aos pouquinhos. Aos pouquinhos estão morrendo. E eles, preocupados, fazem essa pergunta: Jesus, nós deixamos tudo para seguir. Nesse tudo aqui, Pedro estava incluindo a vida. Olha, Jesus, quantas vezes nós deixamos o nosso convívio familiar para fazer as viagens contigo? Pedro era casado. Quantas vezes, Jesus, nós caminhamos milhas e milhas e ficamos com fome, frio no meio das noites, deixamos a nossa coberta quentinha em casa? Jesus, se nós tivéssemos continuado naquele ofício da pesca, podia ser que a gente tivesse até melhor de vida. Nós temos um fundo de garantia, Jesus. Tu não fechou a nossa carteira, Jesus. Não temos uma previdência social, não temos INSS, nada, Jesus. E aí, se fosse nos dias de hoje, Pedro poderia citar tudo isso, né? Jesus, são 3 anos que nós estamos trabalhando contigo, te seguindo. E agora, o que será de nós? Nós deixamos tudo, Jesus. Aí Jesus, preocupado, pensando na preocupação de Pedro, ele responde assim: olha, digo-lhes a verdade, ninguém teria deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Muita pregação nós ouvimos hoje, em várias igrejas, principalmente essas que transmitem os seus programas na televisão. A gente ouve a primeira parte desse versículo: olha, vem para Jesus e traz seus dízimos, suas ofertas, vocês vão receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. Dá tudo. Dá o teu carro, tua casa, entrega a chave. Aqui a promessa é de receber 100 vezes mais. Já ouviram essa mensagem? Já ouviram por aí? Já? De tudo. Você não tem fé? Se você crer na palavra, a palavra está falando aqui que você vai receber 100 vezes mais. É verdade ou não é? É verdade. Mas toda a verdade, ou quase toda a verdade, ela é relativa. Nós não podemos absolutizar toda a verdade. Ou seja, toda a verdade, tirando a verdade que é Cristo, a verdade que Ele falou, toda a verdade tem alguma exceção. Ela não é absoluta. Então, nesse caso aqui, olha, é verdade que Jesus falou que eles receberiam 100 vezes mais, tendo deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos. Está falando tanto de bens sentimentais, valores sentimentais, familiares, como está falando também de bens materiais, está falando de campos. Só que a falha dos pregadores de hoje é que eles não falam a segunda parte. A segunda, a última parte do versículo fala que junto com essas 100 vezes mais vem o quê?
perseguição. Eles ocultam isso. Ou seja, pinta-se um evangelho que é um evangelho totalmente colorido, é um evangelho de mar de rosas, é um evangelho só de multiplicação, é um evangelho só de bênçãos, é um evangelho só de receber, tudo de bom. Mas deixa de se falar nas perseguições. Perseguições. E aqui, o contexto não é bem esse que eles utilizam. Ó, traga aqui 100. 100 vezes mais dá quanto? 100 vezes mais do que 100 dá quanto? 1 milhão? Hã? 1000? Não. 1 milhão? Ajuda aí quem é bom de conta. Ô Vinícius, quanto que é 100 vezes 100? Hã? 1 milhão. Pô, já pensou se fosse assim? Eu dou 100, recebo 1 milhão? Ah, de 10. Vamos fazer a conta de 10 que é mais fácil. 100 vezes 10 é 1000. Recebe 1000. Quem está precisando aí de um milico na semana? O miliquinho vai bem, né? Traz 10, recebe 1000zinho. Traz 10, recebe 1000zinho. Traz 10, está tendo para fazer o meu. Traz 10, recebe 1000zinho. Loteria, não tem loteria melhor do que essa, né? Hã? É a loteria urgente, na loto fácil, você quer saber até a sorte, aqui não, é só trazer, recebeu. Afinal, a palavra não é verdadeira? Se fala que vai receber 100 vezes mais, e aí? Hoje a oferta vai ser boa, hein? Seria, se eu fosse um desses pregadores, já ia aproveitar essa deixa aqui para jogar essa. Mas não é isso, queridos. Não é isso. As promessas do Senhor Jesus não são como uma loteria, não são como um jogo. Se fosse assim era muito fácil. Se fosse assim não tinha cristão pobre, não tinha cristão que passa dificuldade. E o que nós mais vemos é isso. Quantas e quantas vezes eu ouvi essa lamentação? Pastor, eu fui numa igreja lá, só faltou eu deixar minhas roupas de baixo no púlpito. Deixei tudo, pastor. Fui a pé para casa, andei quilômetros, porque me instigaram de tal forma, mesmo que você fique sem o dinheiro de volta para casa, faz aí até o dinheiro da condução. E fiquei, pastor, a minha esperança é que na segunda-feira eu fosse receber pelo menos 100 vezinhas mais daquela condução que eu deixei lá. Eu deixei até o passe de ônibus. Pensei que ia receber 100 vezes mais do que R$2. Ia dar uma quantiazinha até 200. Mas não aconteceu, pastor. Pelo contrário, foi só tribulação na minha vida essa semana. Quase perdi o emprego. E roubaram o meu celular. Deu tudo errado. Eu falo, bem feito. Bem feito. Quem mandou pensar que o evangelho é loteria? A igreja é casa de aposta. Bem feito. Pastor, como? Mas Jesus não prometeu. Não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no presente, aqui ó, casas, está falando de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E aí? Situação difícil, hein? Interpretar isso aqui. Porque está falando de casas, bem material, não é só família, bênçãos sentimentais, espirituais. Está falando de casa, coisa material. E aí? Sim, agora vem a pergunta. Vocês conhecem alguém que tenha deixado tudo pelo amor do Evangelho? Como os discípulos de Jesus? Alguém conhece? Ter deixado tudo. Não é somente deixado uma oferta no altar. Ter deixado tudo, largado tudo.
Alguns irmãos até conhecem, né? Jesus está falando dessas pessoas. Jesus não está falando de pessoas que simplesmente trazem uma oferta, esperando receber mais. Esses não vão receber. Mas Jesus está falando que larga, abandona, entrega a sua vida, toda a sua vida, todo o seu futuro, toda a sua esperança. Jesus está falando desse. Sabe o que Jesus está garantindo? Pode me seguir, pode entregar a sua vida, pode se dedicar a mim. Eu prometo que nada vai faltar na sua vida, nada vai faltar. É como se você tivesse todos os bens desse mundo. É como se você tivesse muitas casas. Isso aqui se cumpriu na vida dos discípulos. Eles deixaram suas famílias, suas casas, seus bens, eles receberam muito mais. Cada cidade que Jesus passava, eles tinham pessoas que os amavam como família. Eles tinham casas para se hospedar, eles deixaram sua casa, mas com certeza nunca dormiram no relento. Talvez alguma necessidade urgente, orar, fazer uma vigília, tudo bem. Mas o Evangelho nos relata que eles tinham as casas onde eles entravam, pernoitavam, pousavam, eram bem recebidos. Era digno deles isso, porque eles tinham deixado tudo. Jesus e seu grupo de discípulos, eles tinham mulheres ricas que financiavam o ministério de Jesus. Afinal, alimentar 12 homens diariamente, será que era fácil? Homem come bastante, come. Eles precisavam vestir, eles precisavam comer. De onde vinha esse dinheiro? Ou será que Jesus não precisou de dinheiro no ministério dele? 3 anos, alimentando 12 homens. Quanto que daria no mínimo uma refeiçãozinha hoje? Numa lanchonete, no bar? No mínimo a gente paga R$10, né? 12, 120. Calçados, roupas. Eu não vejo nenhum relato do Evangelho dizendo que Pedro e os discípulos estão reclamando: Jesus, estamos sem sapato, sem sandálias, sem túnicas. Jesus, estamos sem comer 2 dias. Pelo contrário, Jesus uma certa vez olhando para os seus discípulos disse assim: porventura lhes faltou alguma coisa? Quando eu lhes ordenei que vocês não levassem nem bolsa, nem uma túnica extra, nem calçados extras, porventura lhes faltou alguma coisa? O que os discípulos disseram? Nada nos faltou.